Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio de eumarca.pt, um podcast orientado para empreendedores, marcas e comunicadores natos. Hoje vamos receber uma figura que está muito presente em Portugal, não só como candidato, mas como um dos tubarões mais icónicos de um dos programas mais mediáticos de Portugal. Já sabes quem é? Se ainda não subscreveste o nosso podcast, ajuda-nos a chegar a mais pessoas. Tim, uma pessoa que está aqui, sei lá, em tantas frentes, desde o empreendedorismo, desde o negócio, desde um livro, desde a presidência, tudo, tantas frentes onde tu já estiveste, mas uma coisa que eu começo sempre a perguntar é quem é que é o time? Né. Eu acho que o time é alguém que é optimista, gosta de ter pessoas à minha volta que também acreditam que as coisas são possíveis, porque são possíveis, às vezes poucos podem fazer muito, então acredito que é um bocadinho isso, acredito que nós estamos cá para usar os nossos talentos, fazer o máximo possível do que podemos fazer também para melhorar o mundo onde vamos deixar. Mais que isso, gosto muito de sentir que estou a dar algum valor, que tem algum propósito. Simples, é um bocadinho isso. Sou uma pessoa que tem 3 filhos, uma esposa espetacular, uma família top. Vivo num país que amo muito. É um bocadinho isso. Tive o privilégio de poder estar a fazer algumas coisas diferentes e se calhar fazer alguns impactos em algumas coisas. É engraçado que todas as pessoas que eu convido, quando eu pergunto quem é, nunca me respondem o que é que eu faço, que é totalmente diferente, o que é ótimo. E tu dares uma perspectiva de quem é que é realmente o time, é mesmo vires aqui um bocado à tua essência, trazes cá para fora aquilo que tu acreditas, a tua visão, os teus propósitos, e eu acho muito, muito profundo nós não sermos tão superficiais. Da tua jornada de empreendedor, porque o empreendedorismo não começou ontem na tua vida, começou desde muito cedo, eu já acompanho, já tive o privilégio de te ouvir várias vezes, desde pequenino que tu és empreendedor. Então, como é que isto tudo começou? De onde é que é? Eu acho que comecei super cedo. Eu acho que eu percebi que o empreendedorismo para mim era poder ficar independente. Eu sempre gostei de poder construir, poder trabalhar com pessoas, termos um propósito, termos stress, a ultrapassar os desafios. Então sempre gostei disso. Então para mim nunca era, os projetos nunca era sobre quanto é que vamos fazer com isto em termos financeiros, mas era mais o que vamos fazer, como é que vai correr. Então sempre gostei disso, né? Eu acho que sempre gostei de construir e desde pequenino que eu percebi que na vida se nos deixam usar os nossos talentos, nós conseguimos estar felizes e é trabalhar com propósito. E eu sempre gostei disso, né? Então para mim eu acho que o empreendedorismo não foi uma coisa que eu escolhi, mas foi uma coisa que aconteceu, como pessoa só a acontecer. Eu acho que também, quando você é jovem, acreditamos que vamos conseguir fazer tudo e eu tive a sorte de ter pais, família e amigos e apoios que nunca me diziam que, olha, não faças isso que não vai dar ou não vai poder, deixavam-me experimentar e quando não corria bem, não corria bem, vamos para a próxima. E eu acho que tudo isso foi, se calhar, o tempestade perfeito para eu poder fazer empreendedorismo. Porque também, né, eu nasci num país que estava a passar tempos difíceis, onde o empreendedorismo era a única solução que tínhamos que produzir tudo, fazer tudo. Então aquele mindset começou logo de cedo, que não conseguimos, né, ir à procura de coisas que precisamos, porque não há, então temos que fazer. Eu acho que aí também foi uma grande vantagem e do meu tempo saiu muito empreendedores, a sério, né? Vê-se à volta do mundo todos que saíram da África do Sul naquele tempo, e porque tínhamos mesmo essa capacidade de pensar, olha, temos que ir atrás do que precisamos porque não vai acontecer ou não há. Eu acho que aí também ajudou muito, não? Sentes que
nasces empreendedor ou são competências que tu consegues desenvolver? Eu acho que conseguimos desenvolver porque eu vi muito, né? Eu era imigrante na África do Sul e vi muitas pessoas, os imigrantes, a lutarem e a crescerem e a construírem vida. E eu não acho que eram todos nascidos empreendedores. Eu acho que veio a necessidade deles começarem a trabalhar, a fazerem. Eu acho que também o copy-paste funciona. A gente se vê o que alguém fez e teve sucesso. Não, ser empreendedor é também ter essa confiança de dizer que também, olha, vou experimentar e fazer, não é preciso sempre ser uma nova ideia ou desrepetir tudo. Então eu acho que muitas vezes conseguimos crescer por só fazer o que outros fazem, às vezes com um bocadinho melhor, às vezes com um bocadinho de um pivot diferente, mas eu acredito que, né, quando olhamos para os imigrantes e isso tudo, o sucesso é mesmo ter que fazer, está numa situação que se não fizer nada fica pior. Depois aquilo de ter menos a perder que a ganhar, então a esperança de se fizer alguma coisa vai ter uma vida melhor. Também o network de, não é, os imigrantes trabalharem juntos, ajudarem uns aos outros. E depois aquela coisa, se não funcionar, experimentar rapidamente a próxima, porque não há nenhuma outra solução, tem que funcionar. Então, quando vemos os portugueses à volta do mundo que foram imigrantes, muitas vezes vemos histórias espetaculares de como é que começaram, fizeram, e não eram todos, né, eu acho que nascidos empreendedores, foram mais pessoas que fizeram porque tinham que fazer e aprendem durante a viagem, né? Sem dúvida. Tim, empreender em Portugal é extremamente difícil. Pelo menos é o feeling que eu tenho. Não deve ser só em Portugal. Eu acho que empreender é extremamente difícil, mas acima de tudo aqui em Portugal, à data de hoje, como nós temos o nosso país, é um pouco difícil arriscar, querer fazer diferente. No teu caso, se tivesses que começar do zero em Portugal, qual é que seria o teu mindset? Onde é que tu canalizavas a tua energia? Para onde é que começavas? Eu acho que Portugal, né, tem tudo para não ser difícil. Estamos aqui no meio do mundo, temos mercados à nossa volta de 500 milhões de pessoas, temos super pessoas capacidade, com capacidade de fazerem coisas espetaculares, muito talento à nossa volta, né, temos boas infraestruturas, temos tudo para dar certo. Eu acho que o que complica é um bocado a burocracia, é regulamentos e legislações que fazem até às vezes uma pessoa não querer começar nada. Porque às vezes começar alguma coisa é que começares logo a ser castigado. Coisas pequenas como teres que pagar a IVA antes de receber, para empreendedores pequenos isto dói, não é? O tempo que leva para abrir uma conta de banco hoje em dia, é coisas que não faz sentido. E estamos a ver países como a Estónia, a Geórgia, muitos outros países onde estão a começar a fazer tudo digital muito mais rápido, muito mais fácil de pôr a andar, com leis que fazem sentido para empreendedores trabalharem e quase não estão a castigar aqueles que querem trabalhar, não é? Porque até aqui tudo é castigado. E depois, se tem que fazer decisões difíceis de deixar alguém ir porque, não é, o negócio não está a correr tão bem, ou como se é, também outra vez é super difícil e alguém que tem um negócio vai sofrer. Então, aquilo tudo pagar tantos impostos, tantas taxinhas, tantas coisinhas e tempo e burocracia, dói muito, né? E é coisas que podiam ser resolvidas. Agora, eu acho que ainda tem, né, é um sítio super atrativo. Foi o que eu disse, né? Se é um sítio bom para começar um pilot, para ver se funciona, se trabalha. É um sítio bom de ter o back office, de trabalhar para o resto do mundo. Eu acho que as coisas, os melhores negócios são aqueles mesmo que se calhar têm em Portugal como a base, mas que estão a vender lá para fora e estão a encontrar clientes lá fora e isto tudo, porque também quando chega lá fora ninguém diz, olha, vocês são portugueses, eu não quero trabalhar com vocês. Temos uma boa reputação, Pelo contrário. as pessoas gostam de nós, veem que trabalhamos, somos pessoas honestas, pessoas que querem cumprir, somos pessoas que, né, conseguimos, somos muito resourceful, ou em português não há essa palavra, mas a gente usa às vezes um desenrasca, mas
É verdade que fazemos as coisas acontecer, às vezes com pouco, fazemos muito. E tudo isso são vantagens. Agora, eu acho que em Portugal tínhamos que começar a dar mais valor aos empreendedores, porque são esses que vão, olhamos para as pequenas e médias empresas, 85% dos impostos dos salários são pagos por essas empresas. Mas não é fácil, Sim. não é fácil. E todos os dias parece que fica mais difícil, parece que não vai ficar mais fácil para essas empresas. Então, muitas vezes eu até acho que o nosso talento vai embora não por salários mínimos, mas por não poderem trabalhar, por serem castigados por trabalharem. Estamos aqui a entrar num país e numa Europa, se calhar, que somos premiados se não fazemos nada com subsídios e se não fizeres nada, olha, és bonzinho, mas se trabalhares é um problema. Eu acho que não podemos entrar nisso, ainda para mais num mundo que hoje em dia os empregos estão a desaparecer, há novos a entrar, velhos a saírem, mas nós temos que fazer tudo para dar um ecossistema bom aos empreendedores. E eu acho que é isso que ainda não batemos bem, né? E através disto aqui é levar algumas boas ideias a outros países, fazer acontecer em Portugal. Não é muito complicado, não é? É mesmo só querer fazer as coisas sair da frente. Estamos com um governo que está constantemente a dizer que quer ficar mais digital e que vai ficar mais digital, mas depois muitas vezes temos ideias para superar os desafios na saúde, na justiça, na educação, mas não conseguem ser implementados porque o mindset ainda está errado, o mindset ainda está um bocadinho velhinho e não deixa andar para a frente, né? Sim. E acabamos por castrar muitos negócios e castrar muitas boas ideias, porque não temos a máquina a funcionar no sentido de impulsionar essas ideias. Infelizmente, porque muitas das vezes. E depois temos muitos programas, o 2020, depois agora é o de 2030, é a bazuca, é isto. Eu acho que no fim o que nós queremos é só poder trabalhar. Eu acho que no fim era tirar todos esses programas e quase dizer, olha, vamos fazer menos impostos para as empresas, vamos pôr uma maneira mais digital de funcionarem, vamos ter, se calhar, uma linha de crédito que é apoiada 30% pelo perca, se acontecer, né? Mas aí já também o empreendedor tem um bocadinho menos de risco e consegue ir atrás dessas linhas e deixar começar a crescer a economia. É só isso. Eu acho que... E até porque o dinheiro recicla, não é? Ou seja, se os bancos e o Estado derem esse contributo, o dinheiro vai... Não, os bancos é difícil, não é? Porque os bancos não estão feitos cá para os empreendedores. É mais feito aqui, se calhar, para empréstimos imobiliários e para os carros, para comprar-vos um carro, mas para business é difícil. É por isso que, se calhar, muita gente concentra-se naqueles negócios do turismo, nos negócios imobiliários, porque aí os bancos estão mais confortáveis, mas para ir mesmo arriscar produção, construir, vir com serviços, é um bocadinho diferente, né? O risco está muito com o empreendedor sem ter muitos apoios. E depois, se correr mal, obviamente que o empreendedor aqui pode ficar queimado por algum tempo, né? Porque é o que está na linha da frente, no final do dia é o que assina as responsabilidades. Yeah. Os maiores acionistas, que por norma são os bancos e o Estado, esses estão sempre atrás. Yeah. Esses nunca têm uma lesão. No final do dia, nós é que pomos as nossas casas, os nossos... O Estado é sempre a ganhar, não é? Porque se corre bem, ganham. Se estás a correr menos, também não perdem. Então, é difícil que para pessoas que querem construir e dar valor a este país e construir um futuro deste país, haviam de ser um bocadinho mais apoiados, haviam de ter um bocadinho mais de garantias mínimas só para poderem trabalhar. É um bocadinho isto, né? Porque é difícil. Às vezes o que mata um projeto é mesmo o tempo que esperamos, né? É o tempo que a gente temos pessoas de projetos à espera para fazerem, estamos a pagar custos, etc. E as coisas não andam, porque muitas vezes é o que eu digo, às vezes é mais fácil estar em Portugal, ter o back-office, mas funcionar lá fora.
E estamos a ver mais e mais. E os jovens estão a registrar empresas lá para fora, estão a trabalhar lá para fora. Muitos podem trabalhar aqui quase como um digital nomad, mas não é, a empresa está a trabalhar lá fora. E aí vamos perder todos, não é? Porque chega um ponto que as pessoas começam a ver que tudo para um lado, não pode ser E assim. não tens como, depois acabas por não ter como competir com uma estrutura internacional que vem para cá, faz a base, vai buscar tudo o que são os melhores profissionais porque acabam por dar melhores condições. Eles flexibilizam, são os nómadas digitais. Não, e nós temos bons talentos e até podemos apoiar e receber mais fundos e empresas que querem vir para cá, mas muitas vezes até para as grandes empresas o tempo que leva para fazer coisas ou a falta de resposta ou a falta de um plano estratégico para o futuro faz essas empresas, né? Estamos a constantemente ver agora os data centers, os problemas que eles estão a passar. Vemos que não há decisões feitas, os governos caem bastante vezes. Esse tipo de coisa, obviamente que não dá confiança aos investidores. Ok? E Portugal está aqui num sítio que hoje em dia até podemos estar a liderar no cyber, porque estamos aqui um bocadinho fora e estamos aqui num sítio que o cyber podia estar a crescer bastante. Podíamos estar nos drones, sem dúvida. Já tivemos algum sucesso, mas ainda havia de haver mais sucesso com as nossas ilhas. Podíamos estar a ser estrategicamente importantes no mundo militar até. Né? Olhamos para os serviços, sem dúvida, Portugal tem todo o poder de dar serviços top e estar a trabalhar nisso. E estar a atrair para cá as empresas que são mesmo empresas do futuro, com o AI, com tudo que está a ser feito. Falta um bocadinho de estratégia de como convidar essas empresas, fazer os incentivos para estarem cá, né? Porque só assim é que também vamos melhorar os salários e aumentar os salários. E depois, obviamente, vamos ver se vier para cá, não é, essas pessoas, como é que vamos ter casas e aquelas coisas, mas é através de outra, não é? Outro problema é que também estamos aqui com problemas nas casas porque também não podemos construir. Temos muita gente que está à espera de projetos, quer fazer, etc. E está tudo bloqueado porque também Portugal é um bocadinho com medo, né? Os nossos líderes, as nossas câmaras, ninguém quer fazer nada porque se fizer alguma coisa está disposto. Então não fazem nada. Então estamos quase tudo parado. Exatamente, está tudo parado, né? Então precisamos de ter um mindset totalmente diferente e começámos a pensar um bocadinho diferente e a arriscar porque o maior risco aqui é não fazer nada e continuar a fazer o que estamos a fazer porque estamos numa situação difícil. E depois a outra coisa é ter o mindset, a gente pensar, olha, se calhar temos menos pessoas também não é a pior coisa, já que não conseguimos ter casas para todos, saúde para todos, educação para todos, se calhar temos menos e melhor, também não é o fim do mundo. E ainda para mais hoje em dia como o mundo está a fazer com tecnologia, etc. Um destes dias não vamos precisar de 20.000 motoristas de Uber, porque se a gente levar a tecnologia da Waymo, que os carros guiam sozinhos e levam as pessoas, e já temos em muitas cidades nos Estados Unidos, não está a usar ninguém, não se estaciona, não está a perceber. É este tipo de coisa que a gente tem que começar a pensar, porque também não conseguimos só pensar, olha, que estamos com uma natividade negativa e que é o fim do mundo. Não, se calhar então como é que vamos fazer que as pessoas que estão cá têm melhores vidas, como é que usamos tecnologia para melhorar esse tipo de coisa, como é que usamos o Waymo a pagar a segurança social sem ter alguém que um dia vai usar a segurança social. Está a perceber o que eu estou a dizer? Então, é isso que a gente tem que estar a pensar, mas estamos a faltar uma estratégia, não estamos a conseguir dar o AI nas câmaras, para as câmaras poderem desbloquear todos os processos que estão lá, porque ninguém faz a decisão, mas se o AI souber todas as leis e regulamentos e tu puseres lá o teu projeto e aprovar, olha, foi aprovado pelas leis, pelas regulamentações. Alguma coisa a andar. Se não passar, ok, a gente já sabe, é porque tem esta janela aqui, não pode ter, tudo bem, mudam e avançam, mas as pessoas podem trabalhar, investir e fazer. É isso que estamos um bocadinho hoje em dia parados, né? Temos com muitas dificuldades em deixar-nos trabalhar. E eu acho que agarraste aí num ponto super interessante e relevante que é, claro que existe depois pessoas que podem fazer uma segunda revisão, mas aqueles que está tudo bem,
o processo anda. E o que nós estamos agora a fazer é bloquear coisas que estão bem feitas e prontas para andar, porque ainda não chegou o tempo. Porque eu tenho ainda estes 50 antes de ti. E às vezes esses 50, entre esses 50 só tens 10 que estão prontos para andar, mas que têm que esperar 40 que não estão. É muito difícil, não é? Mas é tudo. Nós temos que mesmo começar a pensar que temos que trabalhar para as pessoas, não é? O Estado tem que trabalhar para as pessoas, porque é as pessoas que nos pagam. As nossas câmaras têm que trabalhar para as pessoas que nos pagam. E tem que começar a ver o accountability, não é? De fazer isso trabalhar. Eu acho que precisamos também de um Estado que comece a pensar que não é constantemente só mais impostos, mas é como é que vai usar o dinheiro que já tem, que está a receber, em maneiras diferentes, mais eficientes, para ter resultados melhores. Porque de momento eu sinto que é quase um buraco enorme, escuro, que a gente só deita dinheiro a dizer que estamos a investir mais, mas não estamos a investir. Quando vemos que as coisas não estão a funcionar na saúde ou não estão a funcionar na educação, a justiça não está a funcionar, tem que haver um plano diferente, porque estamos aqui a fazer sempre a mesma coisa e não funciona, não dá. Sem dúvida. Então é este tipo de coisa, volta muito outra vez ao mindset que vamos ter. Os líderes que também temos começarem a ter mais responsabilidades e nós também irmos atrás e termos mais cívicos a querer mais dos nossos governantes. Eu acho que também é importante. Eu acho também, como eu estava a dizer, nós temos menos, mas melhores. Havia de começar logo do Parlamento, onde estamos com 230 deputados, podia ir para 180 e começarem a mostrar logo de cima como é que, não é, temos melhores pessoas, podem fazer mais, e depois dar aquele empowerment, né? Deixar trabalhar, deixar começar a fazer. E eu acho que também depois é o povo e os meios sociais não estar só a querer que tudo corra bem e que estamos sempre no negativo quando corre mal, mas é deixar e começamos a celebrar um bocadinho as coisas que começam a correr bem, não é? Porque eu acho que sucesso cria sucesso, mas precisamos começar a deixar trabalhar. E esse é que é o difícil. Ao desporto, parece que só damos ênfase a coisas que são notórias, grandes e que fazem muito barulho, em vez de olharmos também para coisas pequenas que realmente estão a fazer barulho, nem que seja nas nossas zonas, nas nossas regiões, e isso faz toda a diferença no processo do empresário, do investidor, do empreendedor. Pelo menos nem que seja na ótica da motivação, já que a disciplina está-nos sempre a bater, portanto, nem que seja na ótica da motivação. E falaste há pouco de uma coisa interessante que é o risco. Nós temos que arriscar mais. Do outro lado, nós sabemos, enquanto empreendedores, é um risco constante, mas também para um investidor, normalmente para investir cá em Portugal, ele faz uma análise de risco mais profunda, até porque tem que ver viabilidades, e já falámos um pouco de como é que isto está. No teu caso, enquanto investidor, quais é que são aqueles indicadores que tu automaticamente tentas analisar dentro de uma estrutura para sentires que vale a pena investir? Eu acho que o risco nunca é como o cassino, não é? Ir ao cassino e só arriscar e olha, se correr bem, correu bem. Mas eu acho que muitas vezes em Portugal, né, hoje há isto, depois já não há isto. Hoje há Golden Visa, depois tiraram. Depois há isto, depois já não há. Depois, né, e isso também traz risco, porque estamos sempre a mudar de ideias, não é bom. Okay? Agora, para mim, é sempre as pessoas. No fim, é sempre as pessoas com quem vou trabalhar, é as pessoas que vão estar na minha equipa, porque no fim nós podemos mudar de produto, de serviços, podemos sempre fazer alguns pivots para encontrar para onde é que vamos, mas temos de ter pessoas que acreditam e que têm talento para fazer isso acontecer. Então, começa sempre com as pessoas, não é? Depois das pessoas, nós podemos ter off-takers, eu acho que é importante, eu acho que vamos fazer alguma coisa que é diferente, alguma coisa que vale a pena fazer, é também muito, muito importante, e depois se temos isso, começamos a ter os off-takers que dizem, olha, se vocês fizerem isso, eu tenho interesse. E depois encontrar aqueles early adopters que vão aí para este produto ou para este serviço e também ser super transparente com eles a dizer, olha, se calhar não vai estar perfeito, mas pelo menos, olha, já estamos a começar e estamos a trabalhar para ficar melhor. Eu acho que isso também é super importante, mas eu acho que começa sempre com as pessoas. Se conseguires ter boas pessoas à tua volta, se conseguires ter pessoas que
vestem a mesma camisa, que estão lá porque também acreditam. É diferente que só estarem lá para um salário e esperar para irem de férias. É diferente. É o cobrar à empresa. Depois eu acho que o diretor-geral ou o CEO é também ser super transparente com como é que a empresa está, o que está a passar de dificuldades, como é que vamos ultrapassar. Se estiver a correr bem, top, explicar que está a correr bem, mas eu acho que essa transparência também é importante, porque assim as pessoas sabem e sentem-se parte da empresa, não é? Ok. E é importante, nós também fazemos aqui o enquadramento que muitas pessoas conhecem também pelo Shark Tank, pelos dois lados, não é? Pelo Shark Tank, pela parte da presidência, e foi um momento da tua carreira onde tu realmente tinhas que fazer essas análises, tinhas que olhar para projetos, tinhas que sentir as pessoas e perceber aquilo que elas te estavam a dar. Agarrando aqui neste tema e falando um pouco acerca de marcas, são duas marcas completamente distintas, ainda que só exista uma pessoa, o Tim Vieira. Então temos o Tim Vieira, modo Shark, e temos o Tim Vieira, candidato à presidência. Como é que foi este posicionamento que é tão diferente, mas como é que foi esta tua exposição de marca? Como é que a tua marca se posicionou no... Eu acho que uma pessoa só tem um personal brand. Se quiseres ter, né, uma cara para uma coisa e outra cara para outra coisa, as pessoas vão ver isso super rápido. Então, eu acho que uma pessoa poder ser autêntica no Shark Tank, para mim foi as pessoas. Na minha presidência era as pessoas. A minha candidatura era sobre as pessoas. Era Portugalidade ao coração da mudança, então era sobre trazermos mudança pelas pessoas. Os negócios sempre foi, né, a usar as pessoas e a trabalhar com as pessoas para termos resultados. Então, eu acho que o meu brand sempre foi um bocado, eu nunca consegui fazer nada sozinho, mas sempre usei os talentos à minha volta e as pessoas à minha volta. Então, nunca mudou aí. Eu acho que políticos haviam de ser também super transparentes, autênticos no que são. Se não são pelas pessoas, se é sobre os serviços ou sobre o delivery, ok, mas é o que é, e é assim que é, e se tiver os resultados, top. O que eu acho é que as pessoas hoje em dia estão a ficar um bocadinho cansadas porque não percebem quem é que são as pessoas. Começam a olhar para a política, já não querem nem ir votar porque já é sempre os mesmos, ou não vão fazer nada, etc, etc. As nossas empresas, temos muito bom líderes nas empresas, mas eu acho que muitos dos nossos líderes também começam a ficar um bocadinho fartos e, olha, vão só... Vai que vai. Vai ocupar, porque também se tentam fazer muito, é difícil. Então eu acho que também aí eu percebo, porque chega um ponto que as pessoas pensam, para que, né, estar a lutar contra tudo e todos, se parece que até somos maus, né, os empreendedores. Mas não podemos pôr as mãos para baixo. A minha candidatura foi mesmo porque eu também acreditava que queria pôr alguns ideias lá para fora, queria falar de alguns temas que não estamos a falar, queria falar do futuro, de vez de estarmos sempre a falar do passado e de tudo o que está a correr mal. Queria falar qual é o nosso plano para o futuro, para onde é que Portugal vai ir. Olha, e usei a voz que tinha para fazer isso. Acho que abriu algumas ideias até aos que estão hoje em dia a serem candidatos para a presidência. Mas também acho que consegui falar com muitos dos ministros, secretários de Estado e começar a fazer eles também pensarem que não precisam estar sempre a falar do que o outro fez ou dos partidos, mas sim começarmos a ver para onde é que Portugal quer ir, né? Porque no fim, foi o que eu disse, todos trabalhamos para Portugal, todos temos que querer o melhor para Portugal, não é os partidos que são mais importantes aqui, são mesmo as pessoas em Portugal. Então foi essa a ideia. Agora, eu acho que no Shark Tank sempre fui o mesmo que sempre fui na vida, no meu lado político também fui o mesmo. Não sou um político natural, né?
Então não é fácil para mim, nunca foi uma coisa que eu quis ser um político, mas queria ter uma voz e queria também fazer outras pessoas acreditarem que também têm que ser parte desses movimentos cívicos, têm que ir atrás das coisas. E hoje em dia estamos a ver alguns movimentos independentes, agora para as autárquicas, espetaculares, a trabalharem juntos para fazer acontecer. Eu acho que isso vai ser muito, muito interessante. Tu sentes que foste também aqui uma máquina que acabou por estimular algumas formas de pensar, alguma forma de ver, abordagens diferentes? Porque eu acompanhei a tua candidatura e via os teus conteúdos. Os teus conteúdos eram super orgânicos, era super. Sou eu, é isto, é a minha visão, é a minha forma de estar. E eu cada vez mais começo também a ver que há este movimento, que as pessoas começam Eu a acho que é importante, nós sermos super honestos, porque também estamos num mundo hoje em dia que dizes a coisa que tu acreditas pode ser muito mau, ok? Mas a verdade às vezes é que temos que dizer o que acreditamos para as pessoas saberem se é para votar para ti ou não. Votos de pessoas que depois veem, epá, não era isso que eu queria, ou está a perceber o que eu estou a dizer? Então, e também é melhor sermos honestos, porque também há poucos honestos. Então eu acho que ser honesto, não estar com estratégias super complicadas, estar a mostrar às pessoas o que acredita, porquê, o que acha, e às vezes até não é, perder votos, mas ser honesto, eu acho que no fim, até aqueles que não votam começam a dizer, olha, eu não gosto do que ele disse, mas eu já percebi pelo menos é o que ele acredita e as pessoas começam a dar valor a isso também. Hoje em dia não acontece, hoje em dia a gente diz isso, depois dissemos aquilo, depois vamos com isso, depois vamos com aquilo, é difícil, não é? E eu acho que fazer o que é correto, às vezes não o que nos deixam fazer, mas fazer o que é mesmo correto para as razões certas, vai ser o futuro, vai ser a única coisa que vamos poder dizer que, olha, eu pelo menos disse isso, eu pelo menos acreditei nisto. E quando corre ou tiver errado, também dizer, olha, assumo, não foi correto, mas leva-se essa responsabilidade e no fim é nossa, não é? Se fizermos essas decisões, então, acho que sim. qual é que foi a fatura mais alta que tu pagaste por ser autêntico? Fatura. Opa, eu não sei exatamente, porque eu sei que se calhar há pessoas que escrevem coisas no social media e isso tudo. Eu, para mim, nunca tive esse problema de dizer, olha, eu disse isto e alguém veio-me dizer isto ou fez-me perder isto. É parte da minha decisão, né? Então, eu não sou alguém que gosta de olhar para trás e dizer, eu não devia ter dito isso ou não devia ter feito isso. Quando eu fiz a decisão para concorrer, foi uma decisão feita mesmo do coração, usar a cabeça também, então, né, fazer. E quando eu fiz a decisão de sair, também. Então, eu não fico nem triste quando entrei, nem triste por sair, foi parte da vida. Acho que aqueles meses foram importantes, como disse, e como disseste, houve ideias que foram postas na mesa, se calhar até fez entrar mais pessoas diferentes, independentes também. Eu não sou daquelas pessoas que quero ver mais dos mesmos, eu gostava de ver pessoas diferentes que querem pensar diferente e fazer diferente, então gostava que tínhamos uma oportunidade dessas. Então, eu não tenho assim alguma fatura que paguei alta, eu acho que a fatura que eu pago sempre é o mais eu tento fazer, o menos tempo eu tenho com aqueles que eu amo. No fim, essa é a única fatura que eu tenho que eu sei que me dói, porque no fim o que eu quero fazer é poder estar mais tempo com aqueles que eu amo, é viajar um bocadinho mais com aqueles que eu amo, não é? Estar na vida deles. Mas obviamente que às vezes também uma pessoa tem que fazer algumas decisões e lutar por aquilo que acredita, né? Que eu também quero que eles tenham um futuro. Um dia também já não estou cá, mas eu gostava que eles tenham o futuro de poderem trabalhar, usar os talentos, não serem castigados por trabalharem e fazerem as coisas. Gostava que eles tinham um futuro cá em Portugal. Na educação estamos aqui com lutas que não fazem nenhum sentido, lutas que estamos aqui sem poder ter equivalências em coisas que não fazem nenhum sentido, quando há pessoas que podiam, sem dúvida, mudar isso e fazer acontecer. Então, é isso que lutamos e as faturas que às vezes pagamos é tempo com aqueles que amamos, não é?
e agarraste aqui numa coisa importante, que é falar de novas oportunidades e fazer com que o legado que tu tentas deixar que outras pessoas consigam aproveitar, não só os teus, mas outras pessoas. E isso leva-me aqui ao ponto de aquilo que tu estás a fazer ligado à educação. E a Brave é prova de que não é só mais uma escola, é uma escola especial. Uma escola especial. E eu gostava que tu falasse um pouco sobre isto. De onde é que veio esta vontade de implementar? Quer dizer, a vontade, já sei que já falámos aqui a vontade do porquê, mas de onde é que veio esta ideia de, ok, eu vou fazer algo diferente, se não consigo fazer de uma forma, vou fazer de outra e vou tentar. Eu acho que temos sempre aquilo a dizer que a educação é a fundação de tudo, é o futuro, é isto, etc. Mas depois não fazemos muito sobre a educação. Estamos confortáveis, tudo continua na mesma, nada muda. E para mim, eu decidi como é que íamos pensar numa educação que era mais relevante, mais flexível, mais personalizada para os dias de hoje. Eu acho que era muito importante. E como é que usávamos a tecnologia para fazer isso acontecer? A BGA fez isso, começou cá em Portugal, hoje em dia está em 9 países, cresceu, temos as escolinhas, mas não é aí que vamos fazer o maior impacto. Eu acho que eu fico super contente de poder fazer um impacto numa vida, e quando vemos alguns dos sucessos que já passaram por nós, e isso eu fico com muito orgulho sobre isso e o que a nossa equipa fez. Mas eu acho que agora estamos numa situação que se calhar só ainda fizemos 1% do que queremos fazer. Okay? Agora é levar essas plataformas, é levar esse know-how, é levar tudo isso para a escola pública. Como é que conseguimos começar mesmo a dar oportunidades a crianças que têm que ter uma maneira diferente de poderem trabalhar? Como é que vamos ter uma maneira que é mais real para o mundo que é hoje, né? Currículos que conseguimos dar algumas novas cadeias que se calhar vai unir mais o país e dar um mindset melhor, de vez só falamos da história, como é que se calhar podemos ter cadeias como futuro, onde decidimos o que é o futuro que queremos, trabalhar para o futuro que queremos. Como é que vamos, né, ver que crianças, já sabemos que crianças são diferentes, como é que vamos poder usar o sistema para poder dar a cada um uma coisa diferente. E hoje em dia estamos constantemente a ver que os miúdos é que estão partidos e que os nossos estudantes são o problema, mas não é o sistema não está adaptado para os alunos e eu acho que hoje isso já não havia de ser uma desculpa, porque com a tecnologia que temos, plataformas, o AI, cada aluno podia ser, né, quase, a educação podia estar a ser feita para cada um deles. Especializada. Eu acho que aí é que começa a mudar. Eu acho que também vamos ter que mudar a educação e o ensino superior no secundário entrar mais junto, começarem mais cedo. Vamos ter que conseguir também convencer empresas a começarem a fazer os currículos deles e a darem em escolas. Para quem quer ir para essas empresas, já começar a perceber o que é que essas empresas estão à procura, porque muitas vezes chegam a empresas e leva mais um ano para entrarem nos carretos da empresa. Então é assim que vamos ter que começar a pensar como é que vamos ter tecnologia que deixa os nossos professores estarem lá mais para inspirar e motivar, de vez de estarem lá só a fazer burocracias e a gastar o tempo em tudo menos os alunos. Temos que dar tudo para os alunos. Eu tenho que aplicar isto em algum lado. Já que nunca apliquei isto na minha vida, vou aplicar em matéria. Não, temos que mesmo ter os nossos professores e isso a fazerem aquilo que eles sempre pensavam que iam ser, era ser pessoas que iam inspirar e motivar os alunos e mesmo com toda a burocracia que temos, não está a ser possível, não é? Então, estamos com um sistema de educação que está partido, e ninguém está a querer resolver. Continuamos todos os anos a fazer a mesma coisa, com os mesmos problemas, não há professores, não há isto, não há aquilo, as nossas médias caem, menos pessoas querem ir agora para o ensino superior. Ok, então vamos lá ver como é que pensamos disso de uma maneira diferente, como é que começamos a pensar, ok, para o tradicional ainda está aqui 50% das pessoas estão bem com isso, ok, vamos deixar esse continuar aí. Agora, como é que conseguimos começar a usar a tecnologia e plataformas para melhorar os outros que não estão a entrar nisso, não é? Como é que vamos fazer a nossa educação ensinar mais o que é mentalidade, persistência, pensar fora da caixa, trabalhar em equipa, porque isso é que vai ser a vantagem que vamos ter para o futuro, não vai ser
lembrar, não é, o passado e datas dos romanos e coisas disso. Não, ok, tudo bem saber história, ciências e tudo, mas como é que conseguimos deixar pessoas que têm paixões crescerem mesmo nessas paixões, não é? Eu acho que aí é que vai ser a educação do futuro. Sim, e eu sinto que à data de hoje todo o ensino está trabalhado para castrar e estrangular a criatividade. O estímulo criativo a desenvolver outro tipo de ações que não seja aquilo que está padronizado. São coisas pequeninas, né? Porque não trabalhamos em idades diferentes nas aulas? Porque não podemos ter mais flexibilidade nas horas que estamos a trabalhar? Ah, não é? Podemos parecer mais um coworking que aulas todos assentados direitinho. Assim havia mais peer-to-peer, onde eu ajudava-te a ti, tu ajudavas-me a mim, no que eras bom. Estás a perceber o que eu estou a dizer? Então, Sim. tudo isso é possível hoje em dia. Não há nenhuma razão, nenhuma desculpa para a gente dizer que não é possível. É possível. E é isso que nós gostávamos de começar a trazer para as escolas públicas e a fazer mesmo um impacto aí. E a verdade é que isto tudo custa muito menos do que o dinheiro que andamos hoje a gastar, não? Nem é investir, é gastar. E eu acho que precisamos de alguns líderes e precisamos de pessoas que não têm medo de dizer que vamos fazer mudanças. Vai doer, como todas as mudanças doem no início, mas depois vamos ter um futuro muito mais próspero por ter feito essas decisões difíceis. Sem dúvida. E para quando uma universidade, que isto é importante, para quando criares uma universidade ou um protocolo para licenciaturas, isto é importante. Hum. Isto é que é importante nós sabermos isso também. Não, não, nós estamos a trabalhar num projeto que é da Human University, onde estamos a ter ehm, cursos que é para serem postos em universidades e em empresas, onde é mesmo, os cursos são sobre fazer um TED Talk, é sobre ir e convidar pessoas a um café, a falar, é sobre ir fazer entrevistas de trabalho, mas ter que estar a fazer e a graduação é feita pelas pessoas onde nós passamos, Ok. ok? E eu acho que aí, através de trazer esse human side, vai ser super importante, muito, muito importante, porque no fim, né, uma pessoa ser mais humana, eu acho que tem mais futuro nos dias de hoje, porque o resto vamos ter, né, os robots vão existir. Ok? Sentes que existe uma componente de comunicação que jamais é trabalhada, a não ser em cursos muito específicos e que é importante para nós, ou seja, saber comunicar, o saber. Nós somos pessoas, não é? Já hoje em dia está tudo a mudar tão rápido, né? Nós temos os nossos miúdos, estão sempre nos telefones, mas quando olhamos para os pais, cada um os telefones, os miúdos aos 6, 7 anos já têm o telefone, já têm um tablet. Obviamente que de um momento para o outro abriste um mundo inteiro de tudo o que pode acontecer, bem e mal, não é? E eu acho que a educação vai ter que trabalhar pelos pais que dão mais tempo, experiências aos filhos por estarem com eles, os avós que trazem mais aqueles os valores e as éticas, a comunidade que consegue encontrar coisas que os alunos se calhar têm paixões e deixam eles trabalhar isso nas comunidades e com pessoas que também têm essas paixões. Depois, obviamente, a escola, o ensino superior, as empresas, então vai haver mesmo uma maneira da educação de futuro. Agora, o que vai ser muito, muito importante vai ser a comunicação. Não é? Que a comunicação, como fazer, como treinar, vai ser importante, porque hoje em dia, não é? Muitas pessoas estão, passam mais tempo com tecnologia que com pessoas. Então, isso também não, temos que ver como é que vamos dar um maior valor a pessoas, a estarem com pessoas. Porque as coisas boas acontecem ainda só com pessoas a deixar acontecer. Não é? Então, eu acho que todos os skills vão ser importantes, mas eu acho os skills de nós podemos estar a falar com alguém até que não concordamos, mas numa maneira com respeito e ouvir e a ver, e eu acho que aí vai ser super importante. Nós temos skills diferentes
com idades diferentes e respeitar e perceber que, ok, tempos diferentes, pessoas diferentes, aquela mentalidade de a gente nunca sermos vítimas ou não vermos vítimas constantemente, porque é um mundo que hoje em dia quer que tudo seja uma vítima. Então esses mindsets e isso tudo é o lado pessoal que temos que mesmo melhorar. Então eu acho que sim, vamos ter que aprender a fazer isso. Como eu também disse, não somos todos empreendedores, também não somos todos super positivos, mas conseguimos aprender que afinal não é como nos empreendedores, eles veem o que alguns fizeram e fazem, aqui na vida também. Há algumas coisas que vê-se que funciona, é fazer elas, é fazer e crescer com elas e sair dessa zona de conforto. Não é natural ninguém ir falar com pessoas estranhas e pessoas que nunca conheceu, mas também se não falar, se calhar estás a perder em grandes oportunidades. Sim, Então é um bocadinho isso, e não vai dar sempre certo, mas vai sempre dar uma experiência. sem dúvida. E eu acredito genuinamente que nós somos pessoas porque conseguimos comunicar. Não, somos pessoas e é necessário para sermos sociais sabermos comunicar. E acho que é uma falha grande que nós temos. E falaste de uma coisa super importante que é o saber ouvir. Porque sem ouvirmos, não conseguimos também chegar ao outro lado, porque não sabemos o que é que. Mas são esses os personal skills, né? É ouvir, é deduzir, é levar os dois lados, é às vezes perder para irmos mais longe, deixar acontecer, o negociar, tudo isso. Eu acho que hoje, né, vamos ter advogados, que o que vai ser mais importante para o advogado hoje não é preparar os documentos para serem assinados, que era antes super importante. Hoje em dia vai ser ter aqueles advogados que conseguem convencer pessoas a assinarem. Então vai ser o lado muito mais personal. E como isso também nos médicos, em tudo isso, engenheiros, para poderem até levarem as ideias deles para a frente. Então o lado, o lado humano vai ser muito, muito, muito importante. Se tu tivesses que identificar aqui os principais pontos de uma comunicação assertiva e de uma comunicação empática, quais é que seriam? Eu acho que é através uma pessoa ser autêntica, uma pessoa poder ouvir e pensar e deduzir. Hoje em dia não podemos só estar a ouvir um lado da história, temos que mesmo encontrar o outro lado da história e perceber, porque estamos a ser muito monopolized, numa maneira. Eu dizia que é bom irem falar com pessoas mais velhas, passarem tempo com pessoas mais velhas, fazerem volunteering também, porque vão aprender coisas que vão dar skills para o futuro, sem dúvida. Mas eu acho que é ser autêntico, eu acho que é ouvir, eu acho que é uma pessoa fazer depois algumas decisões baseadas naquilo que acreditamos. E até se estivermos errados, está ok, porque acreditávamos, olha, está ok. Não é assim nada muito fora do... não é nada impossível, é só termos que fazer. É aceitarmos aqui também um bocadinho que o erro faz parte do processo. Aliás, o erro é aquilo que talvez nos ensine mais na vida. Só não há erros se não fazemos nada. E essas pessoas que não têm erros não fazem muito. Então... É a inércia. A inércia faz com que coisas não aconteçam. Mas a gente temos um sistema educativo que cada vez que tu fazes um erro és penalizado e se calhar afeta-te o futuro. Porque se tu não tens a tua média 18 ou 19, ou não podes ir para aqui, não vais fazer isso, então as pessoas concentram em nunca fazer os erros e só. Mas na vida real, as coisas que aprendemos mais é quando erramos, quando aprendemos aqueles erros, quando passamos pelos erros. Até as relações que fazemos mais fortes muitas vezes é quando temos que passar coisas juntos. É isso, né? O erro faz-me levar a outro ponto, que é as tomadas de decisões, porque nós muitas das vezes não erramos porque não dispomos a uma tomada de decisão, não, simplesmente fugimos da responsabilidade. E na tua vida tu tiveste de tomar muitas decisões. Qual é que foi a estratégia ou o framework que tu usaste para tomar as melhores decisões? Ou as decisões? Não, é isso que eu digo, né? As pessoas às vezes dizem, tive um empreendedor de sucesso. Não, há muito mais insucesso. Mas esse insucesso prepara-nos para o sucesso que podem vir.
Então, todas aquelas decisões que não correram bem dão-nos experiência para quando vier uma decisão que a gente se calhar fazemos que corre bem, é que vai para o sucesso. Então, é tudo parte né, do caminho que temos que ter na vida. E é um bocadinho assim na vida, nos negócios, leva muitos beijinhos e coisas e pontapés no rabo para a gente aprender, mas depois chegamos a um ponto que, ok, estamos mais preparados, né? E depois o que correu mal, não fica a pensar, correu mal porque fui eu, foi o meu sócio, foi o nosso cliente, foi isto ou aquilo. Opa, foi o que foi, mas não podem estar a olhar para trás, têm que depois olhar outra vez para a frente. Eu sei que isso é difícil, porque uma pessoa está sempre a querer analisar e pensar. Eu acho que isso é bom até um ponto, mas não pode ultrapassar o ponto que começa a ficar o foco de tudo. Não, porque depois também não vais andar para a frente. Sim. Ficas preso, Não. parece que é uma âncora que, eu não posso voltar a errar. De toda a tua experiência, qual é o erro mais comum que tu vês a acontecer nos negócios e no empreendedorismo em Portugal? É as pessoas acreditarem que têm um produto que se calhar não é tão bom como eles pensam e ficam quase teimosos atrás, ou um serviço. Às vezes temos que ouvir os clientes e se ninguém está a comprar é porque ninguém quer, ou ninguém está a usar é porque ninguém quer o serviço. E eu acho que às vezes as pessoas ficam um olho nisso e se calhar ficam tempo a mais não a serem persistentes, mas a serem teimosos. Eu acho que isso acontece. Eu acho que outro é a gente em Portugal não acreditar que somos bons que chegue para competir lá fora. Ficam muito tempo se calhar a tentar clientes no Porto ou sei lá onde, de vez se calhar irmos e tentamos encontrar clientes em Londres e em Nova Iorque e em outros sítios, em outros territórios. Eu acho que aí também às vezes pensamos um bocadinho pequeninos e não pensamos maior, porque hoje em dia o mundo é tão fácil de fazer serviços e produtos que conseguimos, né, abrir para o mundo. Então um é ser teimoso quando se calhar ninguém quer e outro é se tem um produto bom e isso tudo, se calhar não pensar grande que chegue. Ok? De resto, eu acho que os portugueses são naturais a serem empreendedores e quando se deixa ser empreendedores têm sucesso, não é? Passámos aqui depois por um estágio onde tu escreveste um livro. Hum. Porquê um livro? De onde é que te veio essa inspiração para dizeres, vou escrever um livro? Não, eu queria que seja um livro de esperança, é por isso que é chamado, não é? O Melhor Está para Vir, porque acredito mesmo, através em algumas coisas pequenas fazem grandes diferenças. E ali no livro eu pus muitos dos meus falhanços, pus muito da maneira que eu penso, pus também a mostrar o que é importante na minha vida, que muitas vezes também é importante na vida dos outros, a família, os amigos, não é? Tudo isso. Mas eu acho que foi um livro através honesto, simples, super fácil de perceber, mas que pessoas que já leram já me mandaram muito feedback a dizerem, Tim, perfeito, eu gostei tanto porque ajudou-me, fez-me pensar um bocadinho diferente, tomei esta iniciativa, fiz isto, né, por causa do livro e obviamente eu já quis fazer um livro há algum tempo, mas sempre penso, eu ainda não tive vida para escrever um livro, mas eu acho que este livro foi interessante porque não foi sobre a minha vida, foi sobre algumas experiências da minha vida, mas foi sobre as coisas que eu acredito que me fazem mais forte e andar para a frente. Eu acho que, não é, até nos tempos mais escuros da minha vida, tudo isso, há sempre aquela luz de esperança que me faz andar para a frente, e eu pus isso no livro e falei super honestamente no livro como é que eu vejo as coisas e como é que eu acho que pessoas podem ter uma vida mais feliz se encontrarem algum propósito, se trabalhar com pessoas que gostam, todas essas coisas, mas que também não vai ser fácil, é o que é. E nós chegamos a uma idade onde começamos a pensar o que é que podemos dar de volta, e eu acho que este livro foi um bocadinho isso. Foi um bocado aqui. Todos os episódios que tu acabaste por todos, não, mas há alguns, os principais, os mais marcantes, que tu acabaste por te cruzar e que se calhar trouxe a maior aprendizagem
de todas no teu percurso e na tua jornada. E eu acho interessante, até porque nós já estivemos num evento, tive o prazer de ter lá, onde tu falavas de umas lições de vida. E acaba por também ser algo que nós empreendedores precisamos de ouvir muitas das vezes de alguém, que é: isto não vai correr bem, vai doer, vais chorar, vais sangrar, vai-te doer muito, mas é o caminho que tu vais ter que fazer, se quiseres. Se não quiseres, está tudo bem também, mas se quiseres fazer, é este o caminho da dor. E a pergunta que eu tenho para ti é: qual é que foi a aprendizagem que tu tiveste que te doeu mais? Outra vez, né? Eu se tinha que pensar nisso, tinha que pensar para trás e para mim, eu acho que não tinha passado alguma dessas dores, não tinha chegado aonde cheguei hoje. Eu hoje sou feliz, tenho uma vida, né, que eu posso trabalhar em coisas que eu gosto, só isso, né? A gente poder trabalhar nos nossos propósitos e nas coisas que gostamos é uma coisa incrível. Ahm, eu acho que eu sempre vivi pelo aquilo da vida, né? Que na vida temos que ter aquele jarro de vaselina, que eu já falei, né? Que vai correr mal às vezes com sócios, com clientes, com o Estado, e a verdade é que esse jarro de vaselina é para fazer isso acontecer rápido, não doer tanto e nós avançamos para a frente. Ok? Porque se isso não acontecer, estamos sempre a olhar para trás e a culpar todos e a culpar tudo e as situações e depois começamos a dizer porque isso só acontece a mim. Não, a vida é injusta a todos. Eu acho que é muito importante nós percebermos que a vida acontece, é o que é. Né? Quando a gente olha para miudinhos pequeninos que têm doenças, epá, terríveis e isso tudo, é a vida, é o que acontece. Okay? Nós já temos saúde, fixe. Nós temos o que precisamos para viver, dormir, comer, fixe. Depois é procurar, ok, o que vamos dar-nos propósito para fazermos mais felizes, contentes. Com quem é que eu vou trabalhar que vai me fazer mais feliz, contente. Onde é que eu vou fazer impacto, que eu vou sentir que eu estou a trabalhar com as comunidades e vai-me fazer mais feliz. Então, é um bocadinho isso. Nunca vejo as pessoas a ficar mais felizes por mais dinheiro. Nunca vejo isso. Eu vejo as pessoas a ficar mais felizes por mais impacto que fazem, ou mais propósito têm no que estão a fazer. Não é? O mais eles veem o impacto que estão a ter na família deles, com as pessoas que amam. Então, é um bocadinho isso. E depois chegamos, não é, ao fim e todos nós morremos e é o que é. Né? Então, é melhor estarmos aqui a pensar que, ok, tendo que ainda temos algum valor e que temos influência, o que é vamos fazer, e depois ter aqueles amigos que vamos ficar velhinhos com eles. É simples. No final do dia é a beleza da vida, é aquilo que nós conseguimos cultivar no processo, colher e depois comer, na, É isso. na verdade. Tinha uma última pergunta. Se tivesses que deixar uma frase para alguém se tornar inesquecível, qual seria? Eu acho que as pessoas têm muito stress do que vem aí à frente e não vivem o momento 2 e tudo isso. E há uma frase que eu gosto de um filme, do Hotel Marigold, que diz, no fim vai estar tudo ok. Se não está ok, é porque não é o fim. Então nós temos que trabalhar a pensar que vai estar tudo ok, que vai ser o que é. Às vezes vamos aprender que precisamos muito menos para estarmos felizes. E aquilo de laisser-moi é verdade, só que leva tempo para a gente a perceber. Eu falo sempre do need, greed e freed. O need é precisamos de algumas coisas, o greed é quando pensamos que precisamos muito mais e vamos atrás de tudo, mas que não estamos a precisar nada disso e só ficamos freed no fim quando vemos que afinal não é preciso isso tudo. Precisamos de a nossa família bem, bons amigos, podemos ter tempo para ter um bom almoço com as pessoas que gostamos, tudo isso, e leva tempo a chegar lá. Né? Leva tempo a chegar lá. E eu sou daquelas pessoas que acredito que não estamos num mundo que está tudo mal. Eu acho que há muitas coisas boas nesse mundo. Eu acho que sempre houve desafios no mundo, sempre houve guerra, sempre houve problemas do clima. Né? No meu tempo era o ozone layer, era o Y2K problem, era o Médio Oriente já estavam em guerras, tínhamos
os Soviets contra os US, o Cold War, tudo isso já sempre existiu, né? Só que hoje em dia parece que estamos a quase a querer que seja o fim do mundo, e depois ficamos a pensar como é que os nossos miúdos, as nossas famílias estão tristes, né? Sim. Não podemos estar a pensar assim, temos que pensar, ok, que afinal isto é parte da vida, como é que vamos continuar, como é que vamos, né, acreditar que no fim vai estar ok. Porque no final do dia sempre houve, não havia a amplitude que tem agora, ou a facilidade de acedermos à informação, ou a má informação, como temos hoje em dia. Tim, obrigado. Obrigado, Filipe. Thank you.